Alô, amigos. Aqui estamos para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje eu trago para conversar com vocês um secretário de Estado, que é o Jorge Lima. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado, Fausto. Prazer estar com vocês. Você é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. É engenheiro mecânico, empresário e ex-secretário da Indústria, Comércio e Serviços e assessor especial do Ministério da Economia. É isso aí. Já rodou um pouquinho, né? 66 anos dá para rodar bem, viu? Comecei muito novo, então isso fez com que... Mas é bom isso, né? A gente adquire uma experiência. Eu acho que todo mundo do mundo privado deveria ter essa experiência, né? Essa eu acho uma coisa... Exatamente. Esse ponto que o Brasil se encontra de que, poxa, eu nunca vou ao setor público. A gente tem uns preconceitos com o setor público. Você foi secretário, você sabe o que eu estou falando. Tem gente muito séria. A gente criou um mito no Brasil que todo político não presta. Isso é mentira. Olha, eu brinco muito que dentro do setor privado eu demiti muito mais do que eu demiti por corrupção do que eu demiti no setor público. Então, assim... Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, até para colaborar, para poder trazer as experiências do mercado privado para dentro do público. Eu sou um defensor. Conhecer os dois lados do balcão, né? É muito importante. Né? Eu conheci, eu tive essa experiência boa, né? Você nasceu em São Paulo? Não, nasci em Belo Horizonte. É mineiro? Sou mineiro, estou aqui em São Paulo desde 95, que eu vim para cá. Aí minha família veio em 2000, aí meu filho veio com 8 anos, já virou paulista, meus netos são paulistas, tem dois. Nossa, eu tenho 2 e está chegando um agora, a Celina chega em final de julho, início de agosto. E tenho o Antônio e a Maria, que, nossa, 2 joias, você pelo amor de Deus. Daqueles avós que maltratam. Não, eu sigo a regra do meu filho e da minha nora, mas são meninos encantadores, nossa senhora, uma paixão, nossa, lindos, uma coisa muito boa, é muito gostoso. Em sua trajetória você ocupou cargos executivos e liderou grandes empresas. Sim. Como é que foi isso? Olha, eu comecei muito novo, né? Minha primeira presidência de empresa eu tinha 35 anos, né? 35. Eu acelerei muito a minha carreira. E é porque eu sempre fui, eu sempre tive uma característica muito forte de processo, mexer em processo. Eu sou um cara que eu adoro mudar as coisas, né? Então minha carreira caminhou muito ou para turnaround ou para alavancagem. E assim, eu cresci muito rápido. E sempre fui muito inquieto, né? Então, assim, eu tenho uma filosofia que quando você termina um trabalho, termina um ciclo. Eu não acredito em ninguém que tenha criatividade por 15, 20 anos, a não ser que seja proprietário de alguma coisa. Como executivo, não. Como empresário, eu até fico mais tempo nas coisas que eu sou sócio, né? Mas eu defendo muito a sua capacidade de criatividade e mudança, né? Eu acho que se você... Qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que estar preparado para a mudança. Quanto mais no mundo de hoje, que nós estamos exponencial, que eu falo, né? Eu brinco muito, Fausto, que nós éramos aritméticas, as pessoas às vezes têm uma dificuldade de ver isso. Eu falo isso em muitas palestras que eu dou no interior, nas prefeituras que eu vou. O carro demorou, nasce em 17, vai ter motor eletrônico na década de 80, pô. Eu gosto do Presto Barba, uma lâmina para outra foram 10 anos. Sim. Na década de 90, a gente entra num processo mais geométrico, até pelo avanço do sistema eletrônico do Japão, né, que entrou liderando muito essa questão tecnológica, mas de 98, 99 para cá nós somos exponencial, nada vale para mais de 3 anos. Eu fui conselheiro de umas 15 empresas, no governo eu sou de 2 ainda, dentro do governo. E eu falo, não me faça planejamento estratégico de 5 anos, você é louco. Você pode fazer um direcionamento, mas planejamento estratégico acima de 3 anos, você está louco. Porque você pega a IA, e nós estamos na 4ª geração, então hoje a gente é exponencial, então exige de você uma capacidade de absorver tecnologia para mudança muito forte. Então hoje, se você não acompanhar essa evolução, você não consegue implementar isso no mundo, seja ele privado ou público. Então você está tendo que sempre se aperfeiçoar, mas com a capacidade de mudança muito forte. Profissionalmente você começou então em Belo Horizonte, não? Comecei na Sudecap, que era uma economia mista junto da prefeitura, depois eu tive na Vale, fiquei 7 anos na Vale, foi quando eu fui convidado a ser presidente de uma joint venture da Semco Johnson. Você foi de 10 empresas? Eu fui presidente de 10 empresas. 10 empresas. Que maravilha. Segmentos diferentes, coisa maluca, né? Segmentos diferentes. Eu acho que eu repeti um segmento só na minha vida. E é muito bom que você trouxe tudo isso para a Secretaria de Economia, né? A minha secretaria é uma secretaria que tem um apoio muito forte do governador. O Tarcísio é um gênio, gente. Assim, pode falar o que quiser. Às vezes eu fico vendo
as mídias, né, falando do Tarcísio, é um dos maiores gênios que eu conheci. Ele está no nível de Abílio Diniz, Zeca Magalhães, Ricardo Semler, Eliezer Batista. Plenamente. Ele é um gênio, entendeu? Tudo que ele põe a mão, ele faz, ele executa, e tem uma inteligência... Muita firmeza, né? Muito inteligente. Estuda todos os assuntos. Para mim é um ícone, é um cara que, como diz, eu já vi várias vezes, ele ainda vai dar muita alegria para esse país, né? Porque ele gosta de política, né? E aí é mais fácil de você transitar, fazer, elaborar as coisas, né? Então, a secretaria nossa é uma secretaria extremamente técnica, tá? Eu não tenho ninguém filiado a partido político comigo. Não é que é problema ser filiado, né? É para você dar o direcionamento técnico, entendeu? Então, a minha secretaria é uma secretaria que veio com uma proposta de gerar emprego, renda e desenvolvimento regional. Eu sou muito municipalista, muito. Eu morei em algumas cidades grandes fora do Brasil e eu não gosto de cidade grande. Eu moro em São Paulo. Você pergunta assim, você gosta de morar em São Paulo? Não, porque eu não gosto de trânsito. Não é que eu gosto de vida calma, mas o trânsito me atrapalha muito. A dificuldade, quanto mais você cresce, você tem problema de segurança. São Paulo é uma das cidades mais maravilhosas do mundo. Mas eu prefiro reter as pessoas onde elas estão. Eu acredito muito nisso. O modelo holandês, o modelo próprio, o modelo que a China está praticando agora. Entendeu? Eu sou muito desse modelo de manter as pessoas onde elas estão. Então, a filosofia dessa secretaria, ela mudou. Ela veio muito claramente gerar emprego, renda e desenvolvimento regional. É o titular que faz a secretaria. Sempre foi assim, né? Assim, a gente tem um programa, a gente tem um time de secretariado muito forte, sabe? O governador montou um timaço. Eu digo para você que eu fico encantado com os meus pares. Tem gente ali de altíssima qualidade. E o meu time, eu te falo uma coisa com você, eu fui presidente de 10 empresas, tá? Grande parte do meu time estaria comigo em qualquer empresa que eu tivesse hoje. E muitos deles em cargo de diretoria, vice-presidente. Eu tenho um time altamente capacitado. Não, meu time é jovem, né? Porque o setor público paga muito mal. Essa é outra coisa que virou mito, entendeu? Tem alguns lugares do setor público que você ganha, mas a maioria do setor público não ganha bem. Sim. Então são talentos que é impressionante, entendeu? Eu tenho alguns talentos ali que eu falo, dá para ser diretor, vice-presidente, alguns deles até presidente de empresa. São altamente qualificados, extremamente inteligentes, extremamente comprometidos, alta performance. Eu sou encantado com esse time meu. Eu brinco que eu acho que os outros empresários, os outros secretários devem ter inveja de mim, porque eu tenho o melhor time do governo. Que bom ouvir isso. E a eleição está chegando, o Tarcísio tem tudo para ser reeleito. É a esperança nossa, eu acho que os dados falam por si só, né? O que o governador fez no estado de São Paulo foi uma das maiores revoluções que eu já vi na minha vida, entendeu? E agora, é porque a gente não olha números. Às vezes eu escuto tanta bobagem atualmente, Fausto, que eu fico assim, pô, não é possível. Lê números, entendeu? Os números nossos são impressionantes. A revolução que a gente fez em São Paulo e está fazendo vai ser muito grande. E mais 4 anos de Tarcísio em São Paulo, eu falo como empresário, nem como por estar no governo, mas mais 4 anos de Tarcísio ainda vai dar uma alavancada em São Paulo muito grande. Hoje a gente já está se distanciando muito do Brasil, né? Hoje nós saímos de um PIB, se você olhar, eu gosto de comparar 19, porque você tem efeito 20, 21 e a sobra de 22 é efeito pandemia, né? Mas em 2019 a gente tinha um PIB de 2 trilhões 619, nós estamos operando com 3 trilhões 480. Entende? Talvez o caminho dele seja mais 4 anos de governador e depois candidato à presidência. Se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Como empresário, como é que você vê a escala 6x1? Eu sou contra. Eu acho que a gente não tem que discutir a escala, a gente tem que discutir modelo livre. Entende? Como é o modelo americano, como é outros modelos. Eu não gosto nada na vida que você trava a relação privado e público. Aí eu falo das 2 experiências que eu tenho, hoje no público e a privado que eu trago. Sabe? Eu acho que quando você rege demais a economia, você acaba prejudicando ela. Eu acho que isso é um direito da pessoa decidir se ela quer trabalhar em que tipo de escala. Eu sou mais de acordo, livre. Entendeu? Se a pessoa quer, ela quer, não quer, como você contrata por hora nos Estados Unidos. Essa medida é completamente política, né? Primeiro assim, eu sou contra, independente, olhando pelo lado econômico, primeiro que tem um grande impacto que precisava ser melhor analisado, o impacto de empregabilidade, entendeu?
E eu não sou contra as pessoas terem mais qualidade de vida. As pessoas confundem isso. Por isso que eu falo que a livre negociação é o melhor caminho. Aquele que quer ter mais, ele tem a opção dele. Como são os modelos de sucesso, principalmente na Europa e Estados Unidos. Então, eu defendo muito assim. Primeiro que eu não acho que é um assunto que deveria ser votado no ano eleitoral. Eu não acho sadio para o país. Exatamente. Entendeu? E segundo, tem que ter uma discussão mais profunda mesmo com os setores, inclusive com os setores dos trabalhadores, se eles realmente querem ou não querem. Barriga, viu? Eu não sei, eu não acompanho muito isso, eu foco muito em economia. O Congresso não está afim de votar isso. Eu acho que precisa de uma discussão um pouco mais ampla, inclusive com os trabalhadores. Eu que rodo muito, tem muito trabalhador que hoje está com medo, tem um tanto de gente que quer, tem gente que não quer. Mas eu acho que é um tema que polêmico, precisa, né? ele precisa ser melhor trabalhado. Eu não sou contra executá-lo, eu sou contra não ter a discussão e olhar outros modelos. Eu, na minha carreira, eu nunca inventei nada falso, nunca. Eu sempre brinquei que eu falo o seguinte: se o meu competidor é melhor que eu vou fazer primeiro o que ele está fazendo para depois eu tentar inventar. Porque se ele chegou lá, por que eu vou inventar roda? Claro. Porque ele chegou, eu também quero chegar. Eu sempre usei isso como base da minha carreira executiva e empresarial. É a mesma coisa no serviço público também. Tem muita coisa que já foi experiência em outros países que a gente volta ao assunto sendo que deu certo ou deu errado. Copia modelo, vê que modelo está operando. Negócio assim, vou taxar rico. No mundo inteiro, todo país que tentou fazer isso, o capital fugiu. Então não sei por que a gente insiste em coisas que no resto do mundo não deu certo, entendeu? Aí você está contra estatística, você acha que você é um milagroso? Não é. Então eu sou muito de ver outros modelos que existem no mundo, entendeu? Que dá essa qualidade de vida ao trabalhador, mas também você mantém a economia ativa. Então tem vários modelos. A minha discussão da escala 6x1 é uma discussão mais ampla, com mais consciência e não num período eleitoral, entendeu? Eu não acho sadio discutir isso num período eleitoral. Isso aí realmente é uma medida eleitoreira, né? Pode ser. Você hoje está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Como é que você define essa missão? É o que eu te falei. Desde o começo? Estou, desde o início. Eu fui um dos coordenadores da campanha do Tarcísio, né? E depois continuei como secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu brinco com as pessoas, Fausto, que a minha meta é a meta mais fácil do governo, que eu tenho que gerar emprego, renda e desenvolvimento regional, por ser municipalista. E você é um técnico, não é político? Não sou nem filiado a partido político. Nada contra, eu gosto, admiro todo mundo que é, o próprio governador. Eu não tenho esse perfil, eu não conseguiria ser candidato, não é meu perfil, eu acho que tem um perfil para isso. Na vida, eu sempre falo o seguinte: não queira fazer uma coisa que você não tem a vocação e não queira fazer uma coisa que você não tem perfil. Isso mesmo. Se você pegar 5 crianças brincando, eu te falo qual que é a líder. Você vai ver de cara que é líder. Então tem coisas que eu falo isso em vários lugares. Você não treina comercial, você aprimora. Se o cara não gostar de gente, ele não vai ser comercial nunca. Você tem que gostar de gente, você tem que gostar de falar. Exatamente. Você tem que gostar de relacionar, entendeu? Você não treina isso. Isso aí a pessoa desenvolve, ela aperfeiçoa, mas você não treina. Se os caras não tiverem aptidão, não tem. Liderança é a mesma coisa. Por isso que eu sempre defendi carreira em Y. Entendeu? Sempre defini, em todas as empresas que eu passei, eu implementei carreira em Y. Ou seja, o técnico pode ganhar igual um gerente, mas ele é técnico. Não quero colocar um cara bom técnico e não ter perfil gerencial para ser gerente. Vai ser um desastre. Gerente é outra coisa que liderança é você. Você tem que ter essa aptidão. Você aperfeiçoa, mas você não cria, você não desenvolve, você não vai fazer o cara virar. Entende? Sempre acreditei nisso e demonstra. Outra coisa que eu acredito muito, você tem pessoas que têm visão e tem pessoas que têm missão. Eu, por exemplo, sou muito mais de missão. Eu gosto. Você me lança uma ideia, eu vou executá-la. Minha carreira foi toda assim. Aonde eu sou sócio investidor. Entendeu? Me dê a visão. E tem pessoas que têm visão. Mas normalmente os que têm visão não são muito bons de missão, de execução. Você vê grandes nomes, não tem. O Ricardo Sempre, que é um gênio, né? Um dos maiores gênios que eu conheço, o Ricardo Sempre. Ele é um dos maiores gênios para mim de visão. Agora, na execução ele não é bom. Eu falo isso com ele. Então, esses mundos são separados mesmo, entende? E é isso que eu acredito. Que bom, que bom. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está percorrendo o estado de São Paulo, chamada de Coalizão Empresarial. Vamos falar sobre isso um pouquinho? A questão é a seguinte: quando você olha o PIB de São Paulo, tá? Esses 3 trilhões 480, que a gente melhorou muito, mas as regiões estão crescendo. Mas até então, até a chegada nossa, 81% dele está concentrado em 4 regiões. São Paulo detém, a região metropolitana de São Paulo detém 50,2, 50,3, Campinas detém 19,8. A grande São Paulo, né? Isso.
a região de Sorocaba 5,1, a região de São José dos Campos 5,8. Esse conjunto aí te dá 81. Se você olhar em termos estratégicos, tem uma justificativa. Porque você está perto de portos, aeroportos e as melhores estradas. Então, para efeito logístico, que é terceiro, segundo ou primeiro custo de qualquer empresa que produz, tem uma certa justificativa. O que não justifica não ter achado a vocação dos restantes das regiões. Que aí você olha, por exemplo, Vale do Ribeira, 0,4 do PIB. Itapeva, 0,7. Barreto, 0,8. Ribeirão Preto, que todo mundo fala, 2,6. Rio Preto. O Rio Preto é 2,4. Entendeu? Presidente Prudente, 1. Entende? Você pega a Franca, 1,8. Então, o que nós decidimos no início é levar o desenvolvimento para todas as regiões, respeitando as vocações dela. Porque eu não consigo fazer o investidor ir para um lugar que não tem a vocação. Ele não vai. Eu sempre falo com as pessoas isso. Nunca nós vamos ter uma montadora fora desse eixo que eu te falei. Não vai ter, porque ela precisa de porto. Ela precisa de aeroportos. Né? Então, não vai. Então, eu tenho que achar a vocação. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar a conversa com os empresários. Porque uma coisa a gente precisa entender, desenvolvimento econômico, Fausto, é privado. Quem coloca dinheiro é o setor privado. O setor público ele é feito para criar um ambiente de negócio propício a isso. Sim. Se o setor público não pôr a mão, já é grande coisa. A gente brinca. Tira o setor público do cangote do empreendedor. E é isso que é a diretriz do governador Tarcísio de Freitas. Sim. Então, nós começamos a olhar região por região. Então, para respeitar as regiões, nós respeitamos as 16 regiões administrativas que tem em São Paulo por lei. São 16. Dentro delas, a gente montou coalizões para conversar com os empresários, entender quais são os gargalos, o que a gente pode fazer para melhorar, junto com o setor público municipal. Essa foi a primeira atitude nossa. E a segunda foi quando eu e Tarcísio conversávamos muito e decidimos visitar todas as cidades. Porque cada cidade de São Paulo ela tem uma característica diferente. Não quer dizer que é a mesma. Inclusive, comportamentalmente falando, da população local. Não é. Se você olhar Araraquara é um jeito, se você olhar São Carlos é outro, entendeu? Tem até grandes diferenças, né? E aí eu comecei a ir cidade a cidade. Até agora eu fui em 505 cidades. Só 505? 505 eu fui até agora. Rodou a beça, então, rodei mais de 398 mil quilômetros, eu rodei, porque eu vou de carro, né? Não vou de avião e nem de helicóptero, raras vezes. Então, cada cidade a gente senta com o prefeito, senta com os empresários e tenta entender qual é a vocação. Na verdade, as vocações elas estão muito claras. São Paulo é uma vocação nossa, é indústria, agro, que eu gosto de falar agricultura, e turismo. Esse é o nosso. Então eu tenho que fazer esse guarda-chuva chegar nas cidades. E eu nunca gostei na minha carreira de ter uma estratégia ou uma vocação. É perigosíssimo. Eu sempre brincava, assim, se você tem um cliente que é 50% do seu negócio, começa a rezar a Deus, porque o dia que ele quebrar ou tiver um problema, você está ferrado. Tem que ter o plano B, né? Justamente. Eu sempre fui nas empresas que eu fui presidente, sempre fui de minimizar o tamanho dos maiores clientes dentro do pipeline meu de clientes. Então, eu sempre defendi isso é a mesma coisa em São Paulo. Então, eu sempre procuro trabalhar esses três pilares dentro de cada cidade. Sabe? O turismo em São Paulo é uma das coisas mais impressionantes. O Brasil recebe 7 milhões de visitantes e comemora. Eu já fui desse segmento, já fui sócio de hotéis. Eu fico assim, como é que memória 7 milhões? Você olha Portugal, 18 milhões. O Japão agora está batendo 47, saiu de 31 em 19 para 47 em 20, um pouco antes da pandemia. A gente tinha 30, 31, estão batendo 47. Coreia está subindo. Você olha o México, 45, República Dominicana com 2 praias, 9,5, a gente 7. Mas o São Paulo tem uma vantagem, porque a gente tem aí 46 milhões de pessoas, a gente roda no estado de São Paulo 49 milhões de pessoas. Então eu não dependo do turista regional, vamos dizer assim, fora do estado, e nem do internacional. É bom? Mas só o público interno nosso é suficiente para fazer crescer o turismo. Tanto que o turismo, quando a gente chegou, era mais ou menos 7, 8% do PIB, hoje está batendo na casa dos 10, 10,5%. Entende? E está a tendência de crescer muito ainda. Então, são esses pilares que eu vou em cidade. E a colisão dá esse suporte, porque o empresário tem que participar. E outra coisa importante, às vezes você tem uma cidade, se você não acreditar na sua cidade, quem vai acreditar? E outra coisa que eu falo muito, Fausto, rapidamente, que é o seguinte, você quer destruir um negócio, seja ele uma empresa, seja ele uma cidade, um estado, um país, quando o moral está baixo. Dificilmente você consegue fazer resultado quando o moral dos seus trabalhadores está baixo. É a mesma coisa de uma cidade. Se a cidade tem um moral baixo, dificilmente ela vai crescer. E tem várias em São Paulo, não é poucas não. Como as que têm moral alto. Então essa é outra coisa que a gente trabalha muito. O empresário local precisa acreditar na cidade dele, senão ele não cresce. Porque eu sou um defensor árduo
de parar de pensar só em grande empresa. Eu gosto muito do modelo americano. Você olha que o Brasil não incentiva, na indústria você não incentiva pequena e média empresa, tanto que o Simples não está na pequena e média empresa industrial. Eu, particularmente, prefiro 10 empresas de 100 empregados que uma de 1.000. Questão de verticalização salarial. Eu prefiro a horizontalidade. Então, nós temos que partir para trabalhar em conceitos de pequena e média empresa. Aí eu preciso muito do empreendedor local. Ele precisa estar no jogo. E aí, qual é a sorte? Tem alguma cidade que chama mais a sua atenção? Não, tem várias, assim. É até difícil que o pessoal fica assim, mas tem várias. São Paulo. Olha, outra coisa que eu falo em todo lugar que eu vou, Fausto, se eu conhecesse o interior de São Paulo como eu conheço hoje, eu tinha feito muito mais dinheiro na minha carreira, mas muito mais. Eu fui presidente de empresas que não conhecem o interior de São Paulo. Não conhecem. Ele é rico. Ele tem uma capacidade de desenvolvimento inacreditável. Você vai em Coroados, que é perto de Araçatuba, só vou dar um exemplo. Sim. É uma cidade de 4.500 habitantes, 4.800 por aí. Longe daqui. E tem 6, 7 empresas. Está toda desenvolvida, tem uma cabeça para isso. Então, assim, quando você olha o interior de São Paulo, eu apostaria muito. Entende? Como o dia que eu não tiver mais um governo, uma das coisas que eu vou olhar muito forte é o interior de São Paulo. Os prefeitos te procuram muito, não? Bastante. A São Paulo tem uma qualidade de prefeito inacreditável, sabe? E é incrível. O que tem de prefeito bom, e entrou 190 agora dos 645, são prefeitos novos, 190. Veio uma geração aí impressionante. Agora, como é bom conversar com prefeitos do interior, né? Muito bom, e eles me ajudam muito, porque eles têm uma demanda muito local, eles conseguem enxergar. Sim, Quanto mais o prefeito me ajuda, mais eu consigo ajudá-lo. Esse é o ponto nosso. E a conversa é muito franca, entendeu? Ontem eu tive uma reunião com o prefeito de Cruzeiro, o Kleber. São 2 projetos que ele trouxe para mim, que eu vou colocar tanto a Desenvolve, que é o meu braço, que é o banco nosso, que é o braço de financiamento, para ajudá-lo, como eu vou colocar a Invest, que é o meu braço de desenvolvimento de projeto. Então, quanto mais o prefeito me ajuda, mais eu ajudo ele. Porque são 645 cidades. Se ele não se movimenta, entendeu? Ele não vai. E o desenvolvimento econômico, ele precisa do envolvimento do prefeito e dos empresários. Por quê? Porque não é com convênio, não é com ajuda que é de direito, emendas. O que faz o desenvolvimento econômico, né, é a atratividade do setor público. Eu sempre falo o seguinte, uma cidade não vai desenvolver apostando em IPTU, ISS. Ela cresce se ela gerar emprego, que é o modelo americano. Muito bem feito de passagem, por isso que é o maior país do mundo. Então, o que a gente tenta envolver os prefeitos vamos colocar a cabeça de empresa aqui. A parte da minha secretaria é a cabeça empresarial e trazer os empresários. E tem muito prefeito que faz isso, mas muitos. Entendeu? Eu falo ainda, a qualidade dos prefeitos de São Paulo é outra grande surpresa que eu tive. Porque tem prefeito de cidade de 4.000 habitantes que é fantástico. Tem prefeito de cidade de 2.000 habitantes que é fantástico. Então, assim, é uma qualidade muito, muito interessante, entendeu? No processo participativo e no processo de construção do desenvolvimento econômico. Por isso que a gente ainda vê uma luzinha no fim do túnel, né? Olha, isso aí talvez uma das coisas também que me levou ao setor público. Eu não consigo entender, eu me pergunto isso desde os 10 anos. Desde 1970 eu fico me perguntando por que o Brasil não é uma potência. Se você olhar os últimos 10 anos, a Índia cresce 79%, a China cresce 73%, a Indonésia 59%, Turquia 51% e a gente 8%. Aí você pergunta, não é possível. Nós vamos alimentar o mundo? Óbvio, é o único país do mundo com 3 safras. 2, tem muitos lugares já tem indo para a 3ª. Claro que nós vamos alimentar o mundo, o resto do mundo tem uma safra. Entendeu? A capacidade que nós temos de produção. Se olha o turismo do Brasil, não era para estar no nível desses países todos, estão acima de 45 milhões. Você pega a França, se não me engano, com 98, Espanha com 94. Era para estar nesse nível. Se olha a parte mineral nossa, nós somos o maior produtor de minério de ferro do mundo, nós australianos. Aí é nós. É aquela piada, entendeu? Deus deu tudo de bom pra gente, mas foi que colocou um povo que não quer fazer. Então, assim, por mais que seja dura a crítica, eu me incluo nela, tá? O problema está com a gente. O problema está em quem a gente vota, em quem a gente olha, em quem que a gente prestigia, claro. A proximidade do governo. Eu sou um cara que participei, lá com o Paulo Guedes, da elaboração do lobby, do PL do lobby. Eu sou a favor do lobby, porque ele existe em todos os mundos. Eu conheço 139 países que eu operei, numa das empresas que eu fui presidente. Aqui é proibido.
Não, aqui o lobby, nós não queremos lobby nefasto. Ninguém quer um lobby nefasto. Agora, o lobby é de direito. Se o empresário não coloca, não está perto do governo para direcionar as políticas públicas, não é impossível fazê-las. Então, aqui o lobista é mal visto. Porque misturou. Porque como tem um lobby nefasto, esse tem que ser punido. Prende o cara, entendeu? Agora, ele é de direito. Então, quanto mais a gente consegue trazer o setor privado para perto do público, entendeu? Nós vamos evoluir, nós vamos conseguir evoluir. Tanto, Fausto, que desde o começo o governador falava, eu vou ser um governo 3D. Um D de dignidade, um D de desenvolvimento econômico e social e um D de diálogo. Ele sempre pregou isso. Nós temos que conversar com o setor. O setor tem direito de colocar as posições dele, nós temos direito de concordar ou não, mas essa discussão tem que ser ampla, aberta e clara. E é aí que você move um Estado. Entendeu? São Paulo está recebendo aí mais de 580 bi de investimento nos próximos anos, nessa conversa franca. Sim. É uma conversa franca. Sim. Você vê os números nossos, por exemplo, os meus números, das minhas metas, você fala o seguinte, eu tinha que trazer 350 bi para São Paulo de investimento. Nós estamos operando na casa dos 580. Nós tínhamos que gerar 500 mil empresas abertas. Nós estamos operando com 1 milhão e 100. 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Nós tínhamos que empregar 1 milhão de pessoas formais. Nós estamos operando com 1,380. É lógico que tem a participação de outras secretarias, já que a minha é transversal. Mas os números são esses, não tem como discutir esses números. E um dos grandes sucessos desses números é a participação de um triângulo, ou seja, a gente está muito próximo da Assembleia, que tem um brilhante trabalho. A Assembleia de São Paulo, para mim, como empresário, executivo, já operei o Brasil inteiro, é uma das melhores que eu já vi do Brasil. É muito boa. Eles discutem mesmo a fundo os projetos, ajudam a construir um São Paulo melhor. Os prefeitos, entendeu? O empresário. Esse triângulo, e debaixo do prefeito você tem os vereadores que têm uma importância fundamental também. Mas dentro desse contexto aqui é que você move desenvolvimento econômico. Sem isso também você não move, não. Diversos projetos iniciados nessas coalizões aí estão em andamento, inclusive 50 quilômetros. O que é isso? O projeto 50 quilômetros tem uma teoria. Eu tive um período que eu fiquei um período no Japão. O japonês, depois da guerra, né, ele recebeu menos dinheiro dos Estados Unidos do que os outros países. Isso é notório, claro. E eles fizeram um modelo muito interessante. Aonde tem uma grande empresa, eu instalo em volta dela toda a linha de fornecimento dela. No Brasil, no passado, se tentou se fazer isso com a indústria automobilística. Inclusive a Fiat fez isso em Betim, né, quando eles se instalaram lá. E esse é o nosso caminho. Por quê? Quanto mais eu tiver as empresas no entorno, eu ganho 3 coisas. Primeiro, que como eu te falei, logística é terceiro, segundo, o primeiro custo de qualquer empresa que produz. Quanto mais perto, melhor. Segundo, estoque. Eu tenho várias variáveis que eu posso lidar com o estoque, que eu ponho menos capital empregado. Posso fazer just in time, posso controlar a produção, porque está perto. Terceiro, desenvolvimento regional. Entendeu? Eu tenho que buscar mão de obra fora, eu tenho o ciclo, o parque, o polo ao meu lado, eu tenho muito mais facilidade, não só de gerar emprego e renda, como também de treinar, qualificar, girar a mão de obra. E esse modelo deu muito certo no Japão. Hoje a China está praticando, a Índia está começando a praticar. Tem parte dos Estados Unidos ali na região de Detroit, Milwaukee tem. Entendeu? Tem uma parte da Alemanha também que tem. E eu acredito muito nesse projeto, ele está avançando muito rápido em São Paulo. Nós estamos fazendo isso com Hyundai, estamos fazendo com o Toyota, estamos fazendo com Caterpillar, estamos agora começando a discutir com Komatsu e outros, usinas de álcool, umas 3 ou 4, porque aí eu gero emprego e renda, com uma vantagem. São Paulo é do tamanho da Inglaterra, mas ele é muito parecido com a Espanha, populacionalmente falando, em distribuição. O grande lance que nós temos em São Paulo é a distância entre cidades, é muito curta. Eu te falei, eu fui em 505 cidades, a cidade mais longa que eu fui até agora, talvez fosse Presidente Prudente ou Rosana, mas você está falando 7 horas e meia, 8 horas, 9 horas. Eu consigo fazer 4 a 5 cidades por dia num raio de 100 quilômetros. Então o que acontece? Eu consigo colocar um desses fornecedores perto num raio de 50 quilômetros também. Então eu pego uma cidade que tem 5 mil habitantes, se eu abrir um distrito industrial e colocar 3 ou 4 lá, eu zerei o desemprego dele. Então 50 quilômetros é isso. E com essa outra vantagem que eu repito, que é, eu consigo gerar emprego e renda em cidades ao entorno de uma grande. Você pega Sorocaba, Piracicaba. No raio ali eu consigo deslocar empresas, o raio de 50 quilômetros não é nada, né? Em termos logísticos. E montar esse desenvolvimento regional. Isso está indo super bem, é o carro-chefe. Nós temos 3 carros-chefes, esse é um deles. Esse é um deles. E está indo muito bem. Agora, é um processo que você tem que insistir, porque tem toda uma resistência da empresa, natural. Entendeu? Assim, eu falo sempre que os suprimentos não gostam muito dessa ideia, porque diminui a capacidade de comprar. Diária, né? Mas está crescendo muito, graças a Deus.
Esse modelo pode ser replicado em outros estados, você acha? Claro, isso devia ser um modelo do Brasil. Nós tínhamos que fazer isso no Serve Brasil. como exemplo, né? A gente precisa ter um modelo no Brasil de política industrial forte. A gente está falando de política industrial há 50 anos nesse país, ou mais, e não anda. Eu tenho muita fé até na CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria, que está o Ricardo Alban, que eu conheço, é um cara que eu até batalhei muito para ele estar onde que ele está, né? Batalhei assim, eu sempre o defendi. É um cara com uma capacidade muito grande de fazer, transformar a indústria realmente ter uma política industrial, uma política de volta. Aqui em São Paulo você tem uma vantagem que a Fiesp é muito forte, a Ciesp é muito forte. Sim. Paulo Scarpa voltou fazendo um brilhante trabalho. O Rafael Servando, eu sou fã dele. O cara não é fácil, o cara é bom muito, mas ele é muito bom. Nós fazemos muita coisa junto, mas muito. Então, assim, você tem um ambiente para fazer isso. É só querer fazer. Secretário, como é que você analisa a política econômica do Brasil? É que eu te falei, nós estamos levando a discussão do Brasil para polarização, né? Direita ou esquerda. Eu falo assim, vamos pensar em economia. Economia. Pô, nós temos a maior carga tributária dos últimos anos que eu conheço, dos últimos 10 anos. Nós estamos com a relação dívida pública com o PIB lá em cima, aumentou 7 vezes. Um déficit fiscal que preocupa todo mundo, inclusive pessoas que estão nesse governo. Entendeu? Um nível de endividamento lá em cima, com muito programa colocando dinheiro, mas sem gerar emprego e renda. Então, assim, não se discute se é de direita ou se é de esquerda. Se discute que esse modelo está se mostrando inviável. Esquece a política, fala em modelo econômico. Esse modelo demonstrou que era inviável. O Brasil está indo para uma quebra, entendeu? E um déficit fiscal absurdo. Aí, mistura aí, direita, esquerda. Eu não estou discutindo isso. Eu vou discutir economia. Sim. Esse modelo não dá. Não dá para você operar com uma taxa de juros de 14 burdoada. 14,75, 14,5 agora, se eu não me engano. É a segunda maior taxa do mundo. Que negócio que você conhece que dá 15% na última linha líquido? O supermercado dá 3%. São um dos exemplos. Eu conheço, não vou falar aqui, mas eu conheço, que eu já fui presidente, inclusive, de duas, que tem modelos que dá acima disso. Mas se você olhar o grosso do negócio do mundo de business, dá 15% na última linha, são pouquíssimos negócios. É uma taxa de juros de 14,50. Hoje eu me pergunto, é mais fácil abrir uma empresa ou colocar no banco? Se eu pegar 100% de CDI, eu faço 80%, eu faço 12%, numa inflação de 5%. Entendeu? Então, assim, não dá. E assim, aí quando eu te falo, não é política, porque estava com 14, bateram no Roberto Campos aí falando que, pô, ele, né? Entrou o Galipo e continuou com 14. Então, assim, o modelo não está dando certo. Não importa partido político. Importa que esse modelo se demonstrou e tem se demonstrado, entendeu? Inviável para o país. Então tem que mudar o modelo econômico, não tem outro jeito. Outra coisa que eu aprendi na minha carreira, Fausto, muito interessante. Se você fizer a mesma coisa, você chega no mesmo resultado. Não queira mudar um resultado fazendo a mesma coisa. Não vai conseguir. Isso é estatístico. Não consegue. É a mesma coisa. Eu quero mudar tudo com as mesmas pessoas. Você não vai conseguir. Se você tem que fazer um turnaround de uma mudança grande, você tem que mexer em pessoas, porque está acostumada, a pessoa faz aquela mesma coisa. Então é a mesma coisa. Nós estamos no mesmo modelo há anos no Brasil, por isso que a gente cresce 8% em 10 anos, e fica se discutindo a polarização política. Eu não estou discutindo economia. Esse modelo está exaurido. Ele não vai dar certo e não está dando certo. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Qual foi o caso de sucesso mais marcante até agora? Tem vários. Assim, eu acho que esses números que eu te passei, sabe, dá gosto. Você fala assim, pô, 1 milhão de empresas abertas, sabe? Claro. A empregabilidade. Eu brinco que eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida com essa experiência, mesmo nas 10 empresas que eu fui presidente. Eu acho que foi um momento que eu mais me realizei. Então é difícil você elencar uma vitória, mas é muito legal você conversar com o prefeito, você vê a coisa acontecendo, a cidade dele crescendo. É muito legal quando você vê o que nós estamos fazendo com mulheres. Esse governo é um governo muito focado em mulheres, até porque as pessoas esquecem que São Paulo, 52,1% da população de São Paulo é mulheres. E se você pegar a faculdade pública e privada, mais ou menos 59% são mulheres. 68% do texto hoje já é mulheres.
Assim, 47% da indústria farmacêutica que está no estado de São Paulo são mulheres. Então, elas têm um papel super importante na visão de médio e longo prazo. Você tem que prepará-la também, né? Então, é bom você ver isso, é bom você ver esses grupos se organizando e o emprego saindo. Você atua muito na área privada. Há muita diferença entre privada e pública? Aí eu vou fazer de novo um elogio ao governador. No federal eu sentia. Muito político, muito travado. No nosso governo, não. Fausto, ninguém acredita quando eu conto. Eu tenho, né? Eu conheci o governador quando eu estava no federal e depois comecei, né, junto com ele no primeiro dia da campanha dele, em janeiro de 22, né? Se eu falar com você que nesses 3 anos de governo mesmo, 3 anos e 5 meses, eu nunca discuti política com ele. Nunca. Em reunião. Nunca. É técnico. Então, o setor privado tem diferença? Claro que tem. Você tem um monte de decreto, um monte de lei, um monte de travas para você do sistema público. Isso é normal. Essa é a grande diferença. Mas se você quiser fazer, você faz. Então, eu falo com você, a minha secretaria trabalha igual a empresa privada. A gente chega às 8, sai meia-noite, 1h. Não é que isso é ruim, não, que é bom. Não é. Mas assim, nós não discutimos política, não. A gente está o tempo todo discutindo projeto, como é que eu alavanco, como é que eu faço. Então, eu acho que a gente criou um mito de que o setor público tem que ser diferente. Não, ele tem as diferenças, mas se você quiser fazer um sistema muito parecido com o privado, é possível. Como é que foi o convite do governador para você ser secretária? Não, ele surgiu porque eu estava na campanha, né? Eu conheci o Tarcísio lá, apaixonei com o Tarcísio. Meu sonho era ver o Tarcísio numa grande empresa. Eu tinha muito sonho de vê-lo, sabe? Eu acho que ele seria um presidente ou um vice-presidente de uma grande empresa. E aí foi quando ele falou, estou indo para São Paulo disputar a eleição. Eu falei, não, vou te ajudar. E ali começou a nossa relação. Então, o convite para a secretaria foi uma consequência do ano de 2022, onde a gente lutou muito para ele ser governador de São Paulo. Que bom, é assim que tem que ser mesmo, né? Eu falo isso, outra coisa também, eu me culpo muito, sabe, de 2 coisas na minha carreira. Aos 66 anos, você olha pro espelho, né? Eu brinco, né, Fausto? Que você tá super conservado, me deu até raiva, né? Parece que estamos na mesma idade, você tem idade maior, mais avançada, vamos dizer assim, do que a minha. Mas 2 arrependimentos que eu tenho na minha carreira eu era um cara que não gostava de chegar perto do serviço público. Eu usava muito associação, instituto. Um grande erro da minha carreira. Você tem que estar próximo dentro daquela linha que eu te falei do lobby. Nós não queremos o lobby nefasto, mas o lobby é de direito. E a segunda coisa é voto. Eu votei mal demais na minha vida. Mas muito. Juro para você, eu faço essa meia-culpa. Essa é outra coisa que nós vamos ter que evoluir muito no Brasil. A gente tem que escolher bem. E essa escolha vai de vereador, passa para o prefeito, passa para deputado estadual, federal, senado. Acaba que a gente envolve só na discussão de grandes cargos e menospreza os outros cargos. Sabe? A importância de um vereador, a gente tem que entender a importância dele. A importância de um deputado estadual, agora que eu estou lidando com eles, como é ver tanto deputado estadual bom no estado de São Paulo. Tem muitos. Então, eu acho que aí também é outra coisa que hoje eu me condeno. Eu levei isso muito, sabe assim, passando, quer que vota em quem? Essa é outra coisa que a gente vai ter que mudar no Brasil. A gente vai ter que tratar a eleição com um pouco mais de seriedade. Conhecer o candidato que você está votando, ele pensa igual a você ou não pensa? Ele tem um projeto que você quer ou não tem? Esse é o direito de voto. Claro. Essa representatividade. Claro. Então, eu acho que isso aí o Brasil precisa evoluir muito. O voto da gente é muito importante, porque o país depende do voto, né? Do nosso voto. Olha, estou mostrando aqui o nosso portal. Tem 3 anos e pouco de vida o portal. É só de artigos de personalidades notáveis. Que legal. Eu convido você para escrever a hora que quiser. Um prazer. Pedir para... Eu sei que você não tem tempo, mas a assessoria escreve, né? Não, eu escrevo também. Eu escrevo junto. Dá tempo? Dá. Então, fique à Eu tenho um outro vontade. defeito, eu sou orquiaólico, só durmo 4 horas por noite. Você acredita? 4 horas? Só. A minha vida inteira, eu sou meio orquiaólico. Eu durmo 4 horas por Vai noite. dormir que horas? Assim, normalmente eu chego em casa 10, 11 horas, aí eu gasto mais umas 2 horas para responder. Eu não gosto de deixar uma mensagem para trás. Sim. E eu recebo muito. Sim. A minha carreira sempre foi assim, não é só por causa do serviço público, não. No privado também eu sou assim. Aí depois eu tenho que fazer o que eu chamo de descompressão. Aí eu vou estudar, para me dar sono. Nessa brincadeira eu acabo dormindo entre 2 horas e levanto 6, 6h30. 4 horas e meia. Faz exercício ou não? Parei nessa loucura de 505 cidades. Agora eu tive um problema na coluna
E foi muito engraçado, eu comentei com você, vou comentar com os ouvintes, né? Foi na véspera do meu aniversário, eu estava vindo com problema de coluna, né, eu estava fazendo 26 de abril, eu fiz 66 anos. Aí eu fui no médico, virei para ele e falei assim, doutor, tem alguma coisa, pelo fato de eu ter jogado 17 anos de futebol de salão, mas não sei quantos de campo, tem alguma coisa a ver com isso? Ele falou assim, não, a idade. Eu quase desmaiei, eu tenho depressão, na idade. Mas ele fala uma coisa séria. 66. Ele falou que a coluna, se você depois dos 60 não fizer musculação e pilates, você vai ter problema de coluna, ela desgasta mesmo. Então agora eu vou ter que voltar, eu estou na parte de fisioterapia, mas terminando a fisioterapia, eu vou ter que ir para musculação, eles pilates. Para cuidar principalmente das pernas, né? Justamente. Porque... perde equilíbrio, a coluna move. O meu é isso, o disco está movendo, eu estou perdendo força na perna e dor. Eu faço fisioterapia também. O programa São Paulo Produz busca fortalecer cadeias produtivas locais, né? Como é que funciona? Olha, o SP Produz que a gente criou, ele tem uma visão assim, eu acredito muito, tá? Polos e rotas. Então assim, nós estamos criando vários polos em São Paulo. Aqui quem está na foto? Aqui está a Júlia, que é a Júlia, essa primeira, que é um dos maiores talentos que nós temos, chama Júlia Mota. Essa aqui à direita. A sua direita. A minha direita. Essa menina é um dos maiores talentos que tem. Ela, inclusive, é a que criamos juntos o programa SP Produz. Ela é fora da curva. Isso aqui é um prêmio que a gente estava dando às cadeias, aos CPLs, que a gente faz um reconhecimento, que é a cadeia produtiva local. Sim. E todo ano a gente faz um edital e faz reconhecimento. E qual que é a filosofia nossa? Rotas. Rotas eu atinjo o turismo, eu atinjo a cultura e eu atinjo a agricultura e o desenvolvimento econômico. Então a gente lançou Rota do Vinho. São Paulo tem 267 vinícolas, 81 premiadas, tá? São Paulo está assim, nós aumentamos 30, depois que nós lançamos a rota, aumentou 32% a exportação de São Paulo. É bom para o turismo. E outra coisa, São Paulo tem 2,8 ou 2,9 litros por pessoa ano, que a gente fala, né? A média mundial, você pega, por exemplo, a média mundial é 45, né? Tirando... Entendeu? Quer dizer, tem um espaço para o vinho crescer ainda para consumo muito grande. Então a rota, aí você vai visitar a vinícola, você consome, no entorno você vai montando aquilo que eu te falei. Aonde você tem vinícola, você precisa ter hospedagem. Se ela não tem restaurante interno, você tem próximo, você tem artesanato próximo, tanto que a gente lançou um programa de artesanato também. Então rota é isso. Polo, eu gosto de condensar, é aquilo que eu estava te falando, é os 50 quilômetros numa visão mais ampla. Então nós estamos fazendo vários polos em São Paulo. Polo de saúde, nós estamos desenvolvendo um agora em Barretos, desenvolvendo um em Barretos por causa do Hospital do Amor e toda a tecnologia que tem lá. Aí a gente está em São José do Rio Preto por causa do Hospital Regional, que inclusive atende o Brasil inteiro. São José, Ribeirão Preto, porque tem muita indústria lá, do segmento de saúde. E Campinas, são 4 polos. Peixe, nós estamos com o polo de Limeira, entendeu? Mas estamos olhando Itaguaí e Fartura. Eu sou de polos, a gente estava desenvolvendo vários polos. Dentro disso, a gente tem a cadeia para chegar em polos. Então eu pego um produto, eu começo desde o plantio dele, caso for de agricultura, até o final, qualquer tema. E aí a gente vai monitorando, incentivando com dinheiro para desenvolver e montar uma cadeia forte. Estamos fazendo isso com o peixe panga, que é aquele peixe pangá que fala, vietnamita. Fizemos com Itajaí, com lixia. Em Casabranca a gente está desenvolvendo com jabuticaba, amendoim na região de Borborema. Isso são produtos. Agora, temos em Sertãozinho bioenergia que a gente está desenvolvendo. Tem polo de semicondutores também que nós estamos resolvendo aqui na região de Campinas. Ou seja, nós estamos criando vários polos. Nós temos mais ou menos 68 ou 70 CPLs, que a gente fala, projetos em andamento. Então, ele é que vai desenvolver mesmo. E outra coisa, nós precisamos criar o consumo, a agroindústria que eu falo. Eu, por exemplo, eu não quero fazer jabuticaba. Eu não quero exportar jabuticaba ou vender jabuticaba. Eu quero também fazer licor de jabuticaba, doce de jabuticaba, que são pequenas e médias. Minha fruta preferida. É a minha também. Nós somos iguais. E o que eu contei? E é interessante, né? Porque quando a gente começou esse projeto, o maior problema da jabuticaba para exportar é que ela dura 5, 6 dias. A gente está avançando. Lixia já está em 45 dias, tá? Então a gente já está exportando lixia. Está fazendo um trabalho maravilhoso disso. Então, o que eu falo? Eu preciso criar o consumo com pequena e média empresa. Por exemplo, na região de Vale do Ribeira, que é o menor PIB nosso, aonde a gente está falando de banana, eu quero falar de bananinha. Se eu como bananinha, alguém come. Pô. Tem no supermercado. Sabe? Doce de banana, fibra de banana, amendoim, pasta de amendoim, paçoquinha. Né? Eu crio pequenas e médias empresas para abastecer o raio de 50 quilômetros. Se você perguntar, São Paulo ainda tem 4,5 milhões de hectares sem plantar nada, tá? A gente está incentivando isso.
Olha que coisa interessante. Se você perguntar para um dono de supermercado por que ele compra hortaliça e fruta fora de um raio próximo, a gente põe 50 quilômetros como narrativa, né? Não é inteligente. Por quê? Primeiro, por frete, logística. Quanto mais longe, mais eu pago. Segundo, que a gente chama de shelf life, o tempo de vida. Quanto mais perto eu comprar, mais tempo eu tenho para vender fruta e hortaliça. E terceiro, eu controlo muito mais o preço se eu tiver uma produção perto de mim do que comprar condensado num lugar, além de eu fazer o desenvolvimento regional. Então o CPLs ele vem toda essa parte, ele atinge turismo, indústria, eu dei alguns exemplos aqui de agricultura, mas para demonstrar que a gente precisa gerar o consumo. Porque se você olhar as classes nossas, a D&E não tem acesso a um monte de consumo nosso por custo. Outro dia Fausto, eu levei meu neto para tomar um picolé, eu conto isso em tudo quanto é lugar. Um picolé custa R$12. Tem picolé de 25. Então a classe D não vai chupar picolé. Claro. Olha o preço de chocolate. Então, que é um modelo muito americano. Se você olhar o interior dos Estados Unidos, ele não tem grandes marcas. Ele consome muito no entorno dele. Entende? Então eu acredito muito nisso. Nós acreditamos muito nisso. Tem feito um trabalho excepcional. Começamos com o PI, agora está com o Geraldo. Esse Geraldo que chegou agora, o novo secretário, é um cara fora da curva também. No turismo também entrou a Ana Aidar, porque o nosso Roberto Luciano, que fez um brilhante trabalho, agora é candidato. PI também. O Luciano saiu, né? Saiu porque ele é candidato, né? Deputado federal e o PI também. Mas os dois que entraram também são altamente competentes. E é essa a visão nossa. O que nós temos que ter na cabeça, tudo que eu fizer, quando você está na empresa, você faz o seguinte, tudo que eu fizer eu tenho que gerar lucro. Me diz uma coisa, por que o turismo no nosso país é tão caro? Às vezes é mais barato você ir para o exterior do que ir para o Nordeste. Porque nós tratamos turismo no Brasil como lazer. Nós vamos mudar o Brasil quando tratar turismo como indústria. A gente não trata turismo como indústria, é como lazer. E é o que a gente está transformando em São Paulo. Esse é um dos maiores trabalhos. O que mais me consome tempo é essa mudança de cabeça e filosofia. A gente não trata como negócio. Por exemplo, nós estamos investindo em parques em São Paulo. Então a gente começou com um distrito ali onde tem o Hopi Hari, tem o Wet Wine. Dali para lá veio o parque do Cacau Show. Agora está vindo um parque, nós vamos fazer uma pista de esqui num raio. Você precisa transformar o turismo como indústria. Se você olhar hoje, os dados dos turistas estão misturados dentro da área de serviço. Não, turismo não é lazer. Nós só vamos conseguir mudar isso, entendeu? Quando a gente encarar que é uma indústria. Aí você faz o desenho completo, entendeu? Porque eu preciso de hotel. É igual nós fizemos na área da Rota do Vinho. Eu sentei com vários donos de vinícola falando o seguinte, ele vai vir aqui, ele vai só beber? Ele vai comer como? Então, você precisa ter restaurante. Também o cara que vai beber, se ele tiver que voltar, ele tem que ter o motorista da vez, né? Porque não dá para dirigir bêbado. Porém, também vai ficar num raio muito curto de 100 quilômetros. O cara não consome mais dias numa rota. Então, precisa de hotel. Você tem que ter um desenho, um guarda-chuva de desenho para o turismo do Brasil. Nós não temos. São ações individualizadas. Eu falo porque eu fui sócio de hotéis. Entende? Então, eu sei que eu estou te falando. Então, Sim, você precisa criar esse ambiente e ter um desenho macro de desenvolvimento. Mas a gente não trata turismo. Igual o esporte que você foi secretário. Você também foi de turismo. Esporte é outra coisa. Esporte não é lazer. Esporte é desenvolvimento educacional. Passa pelo desenvolvimento educacional, formação profissional, formação pessoal. E ele é negócio. Não esquece que ele é negócio, não que ele é negócio. Entendeu? Então, você ter uma Fórmula 1 no Brasil é negócio. É um esporte? É um esporte, mas é negócio. Então, essa cabeça de esporte também é a mesma coisa. Enquanto a gente trata esporte como lazer, não evolui. Eu peguei 2 Fórmulas 1 aqui em São Paulo. É uma parada dura. Eles são do ramo, são muito firmes. Interlagos, para você ter uma ideia, 15 dias antes aconteceu comigo, em 1999. A corrida ia acontecer em 15 dias. Aí chegou um cara da FIA e disse, olha, como é que chama? Aquela proteção que tem na pista. Sei. Ela precisa ser colocada 20 metros mais para frente. Para fazer aquilo, você tem que chamar a empresa. Aí, como é que faz? Porque tem que pagar a empresa. Isso deu uma dor de cabeça, você não acredita. Porque aconteceu várias vezes isso. Aliás, nas 2 Fórmulas 1 que eu fiz. Eles são muito exigentes. Daí você vai responder. Agora, por exemplo, voltando nesse ponto, assim, quando eu falo que você tratar esporte, cultura e turismo como business,
Você imagina que São Paulo tem uma capacidade de receber eventos, e não é mais só em São Paulo. Maravilhoso. Eu hoje estou trabalhando muito eventos para o interior de São Paulo. Você tem cidade aqui riquíssima, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, aí eu vou falar outras aqui. Então, a questão é a mentalidade que você tem que ter de o projeto. Entende? Então, o Brasil ainda precisa evoluir essa questão das chamadas indústrias paralelas. Por exemplo, construção civil é uma indústria. Inclusive, se você quer medir se um país está crescendo, ou um estado está crescendo, é a quantidade de obra que ele tem. Todo lugar que você vai, eu morei na Argentina, não tinha obra nenhuma, crise total. A obra, ela significa, que é o que o governador Tarcísio está fazendo em São Paulo, isso aqui virou um canteiro de obra. Pra você ter noção, os últimos 4 anos de governo foram entregues 28 mil casas. Esse governo já entregou 70 e tem 110 em produção. Então é obra atrás de obra. Agora, o importante é que a aliança do governador com o prefeito, né? Estão fazendo muita coisa junto. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes fica saindo na mídia aí que os prefeitos... Parece assim, os prefeitos, como se fossem todos do estado de São Paulo, não gostam do Tarcísio. Toda vez que... E não é verdade, que eu rodo 505 cidades. Já rodei até agora. Né? Você sempre vai ter alguém que está satisfeito e insatisfeito. Tem outra coisa que eu aprendi na minha vida, com a minha mãe até, que ela fala o seguinte: se todo mundo gostar de você, você tem um problema. Se ninguém gostar de você, você também tem um problema. A vida é feita de curva de Gauss. A unanimidade, ela nunca chega a ser 100%. É difícil. Muito difícil. Então, eu não vou olhar para esse ângulo. Agora, o ângulo é, todas as vezes que a gente tem parcerias com prefeitos, entendeu? A cidade cresce barbaridade. E essa parceria do Nunes com o Tarcísio é incrível. São como se fossem irmãos. Sabe? E o Nunes é um cara muito dedicado, ele é muito inteligente, ele estuda também. E isso ajuda muito a cidade de São Paulo. Como existem outras cidades. Se eu for citar aqui, eu vou citar várias. Eu posso esquecer alguém e ficar magoado. Mas te garanto que toda vez que você tem uma parceria, ela é muito importante. Mas aí eu vou fazer outro elogio ao governador Tarcísio Freitas como empresário, nem é como membro do governo dele. Né? Ele não olha partido. Ele trata todos os prefeitos igualmente. Isso é muito importante quando você falar em economia. Claro. Porque esse talvez seja o problema do Brasil hoje. Está tão polarizado que ou você é isso, ou você é isso. Você não vai ser isso, eu for. Cara, economia não pode misturar com política. Se você olhar o modelo americano, olha as eleições americanas, quantos assuntos de economia tem no debate. Olha o modelo, os modelos europeus também, quanto que é de economia. Se fala outros assuntos, porque economia ela precisa de um projeto de curto, médio e longo prazo. Ele não pode se mexer. Entendeu? É igual o infra. Olha a coisa dele. Eu também defendo muito o nosso governo por causa disso. A imigrantes. Para duplicar imigrantes, eu já fui presidente de construtora, tá? 2 anos de projeto e 8 de execução, por aí. Uns 10 anos. Eu tinha que ter visto isso lá atrás. Só que infra no Brasil, entendeu? Não dá voto, porque é coisa que você não vai nem inaugurar. Essa é a grande outra elogio que eu faço. Metade do governador está deixando aí, nós não vamos inaugurar. São Paulo, o trem, intercidade, São Paulo, Campinas, nós não vamos inaugurar. São Paulo, Sorocaba, nós não vamos inaugurar. Entende? Mas a visão de infra, não tem como você desenvolver um país sem um triângulo. Educação, infra e desenvolvimento econômico e social. Todos que cresceram passaram por isso. E infra é fundamental. Se o Covas não tivesse feito as estradas que ele fez, por isso que eu considero ele um dos melhores governadores que São Paulo já teve, hoje a gente não seria a 21ª logística do mundo e teria que nos firmar 31% do PIB. Está maravilhoso. Então, essa visão de infra, o Brasil aplica hoje mais ou menos 2,5%. É nada essa aplicação do orçamento para infra. Entendeu? Então, você precisa pensar a longo prazo. Entende? Você tem que abrir um processo de média. Aí a economia não pode mudar a cada governo. Entende? Igual eu brinco o seguinte, você entrou numa empresa. Toda empresa que você assume, né, eu tenho uma brincadeira que eu falo que você recebe 3 cartas. A primeira carta fala o seguinte: coloca a culpa no antecessor que você ganha 2 anos. Aí não deu resultado. Aí você dá a segunda carta. Contrata um planejamento estratégico, que o resultado começa daqui 3. Você ganha mais 3 anos. Aí a terceira carta está escrita assim: faça 3 cartas para o seu substituto. Por que eu estou falando isso? Não dá para sair um prefeito, entrar um governador, sair um governador e o desenho mudar. Em economia não dá. São planejamentos que têm curto, médio e longo prazo. Isso define seu rumo. Esse talvez seja o grande defeito do Brasil. Porque a gente muda. Cada governo muda tudo de novo, cara. Começa tudo do zero. Secretário, eu na Secretaria de Esportes da Prefeitura, eu tentei fazer uma comissão de ex-secretários. Porque eu poderia estar tentando fazer alguma coisa que eles já tentaram e não deu certo. Então seria uma
baliza para mim. A política atrapalha tudo. Não atrapalha. Não tem como fazer isso. Sabe o que eu faço muito? Eu gasto hoje, por ser esse workaholic que eu te falei, quase toda noite eu estou conversando com alguém. Ou eu estou num evento. Eu aprendi que isso desde a minha carreira eu fazia. Por exemplo, em empresa, eu tirava dias e dias para sentar na base. Eu queria escutar a base. Mas não é aquelas reunião, café com o presidente, reunião com o presidente. Formais demais, né? É bom, mas o cara não vai te falar a verdade. Eu gostava de sentar, ir lá, andar com eles. Eles sabem mais do que a gente. As melhores ideias de transformação que eu fiz nas 10 empresas que eu fui, saiu deles, não saiu de mim. O governo é a mesma coisa. O que está me ajudando muito é que eu escuto muito. Eu tenho paciência. Então eu vou em tudo quanto é evento, o cara fala comigo uma coisa. Só para você ter noção, foi com o Alê, da Cacau Show, que está fazendo aquele parque de 2 bi aqui, maravilhoso aqui, né, na Castelo, que um dia ele falou comigo que ia ter uma crise de cacau. Eu perguntei para ele, mas por que não tem cacau em São Paulo? Ele falou, não sei, dá para plantar no Vale do Ribeira e acima de São José do Rio Preto. Começamos. Foi com o presidente da Petrópolis conversando que eu descobri que todo o lúpulo da cerveja é importado. Nós estamos começando a fazer em São Paulo. É assim, data center, que nós temos 110 bi, foi numa conversa com o pessoal da Escala. Me falaram. Então, quanto mais você escuta, mais te orienta a sua política. Porque você não é inteligente o suficiente para entender de todos os segmentos. E não é possível saber de tudo. Então, como não dá para montar esse lado político, eu montei com os empresários. Toda hora alguém chega. Ontem mesmo, o empresário me deu uma solução, um projeto interessantíssimo, porque é uma fábrica de explosivo em Cruzeiro, cara. Mas a visão dele, quando você olha o futuro da área militar no Brasil, é interessantíssimo. Eu talvez não estivesse enxergando isso. Ontem eu enxerguei, já coloquei um grupo para estudar, um grupo para trabalhar, entende? Que assim, quanto mais você escutar as pessoas, mais, e vale para o setor privado e público, mais fácil é você desenvolver. Inclusive eu brinco muito com os empresários, você não vende o que você quer, você vende o que os outros querem comprar. Não adianta você achar que seu produto é bom se todo mundo achar que ele é ruim. Escuta o consumidor que você vai saber se seu produto é bom, o que você tem que fazer para melhorar. Escutar mais e falar menos, né? Por aí. O programa Trampolim é uma plataforma digital gratuita que conecta empresas com candidatos em busca de trabalho, né? O que diferencia outros sites de empregos como LinkedIn, por exemplo? O ponto nosso é o seguinte, o Trampolim é uma ferramenta que ele tem 3 pilares. Um pilar eu coloco todos os cursos gratuitos que existem, com parcerias nossas, com o Sebrae, que também é outro, o Nelson do Sebrae é um gênio, o menino é fora da curva. A gente faz muita parceria com ele, com o Cervone no Ciesp e outros nossos mesmo, com a empresa privada, acabamos de fazer inteligência artificial agora com a Start e com a Salesforce. Ou seja, lá eu tenho os cursos gratuitos. O outro pilar, tá, é onde eu peço às empresas para colocarem as vagas. E o pilar do meio é as pessoas entrando. Qual é a diferença? A minha visão macro do Estado de São Paulo. Como nós somos municipalistas, eu por inteligência artificial, eu consigo cruzar a demanda, se a qualificação está falando com a demanda, se os empregos estão aqui, estão falando com o interesse. Então eu consigo desenhar o Estado de São Paulo, por região, por cidade e por bairro. Porque é isso que eu te falei. Todo mundo acha que o paulista é igual, eu te garanto que não é, depois de ir em 505 cidades. As cidades têm a sua identidade. Tem um pessoal que gosta mais de uma coisa ou gosta mais de outra. Não é igual. Só que esse sistema me permite desenvolver o emprego de São Paulo com visão macro. Hoje a gente tem no estado de São Paulo mais de 980 mil vagas na construção civil no estado inteiro. 40 mil vagas no supermercado. Tem um problema de mão de obra? Tem, vários. Não encontra mão de obra, né? Tá difícil. Agora também São Paulo está crescendo muito. Tem que equilibrar isso. Como nós estamos com muita obra, um crescimento enorme, você acaba também faltando mão de obra. Mas sabemos que falta mão de obra no Brasil inteiro. Na realidade, está faltando mão de obra no mundo. Você tem essa crise, tem os Estados Unidos, tem outros países também. Que é várias coisas, a mudança. Hoje, se você precisar de um encanador, você não encontra. Não, você tem hoje algumas profissões da construção civil que paga 25 mil e não está conseguindo gente. Então, isso é um esforço. Agora, o Trampolim ele é diferente por isso. Porque eu consigo fazer um arcabouço de enxergar o todo por inteligência artificial. Eu falo que não adianta, o custo que precisa aqui é esse. O que eu preciso é de volume. A batalha é continuar insistindo para as empresas entrarem e para que as pessoas nos forneçam mais cursos gratuitos para fazer essa formação. Mas, sem sombra de dúvida,
vai ser talvez o maior legado que nós vamos deixar nesse governo. Como é que o cidadão pode acessar essa... www.trampolinsp.sp.gov.br. É isso aí. É isso mesmo. E para chegar com você? Pode chegar por telefone, meu telefone é aberto, é 11 91 42 28 28, não tem problema. Também o Instagram meu, pode chegar pelo Instagram, que é jorgelima.oficial, e no LinkedIn também eu tô. Me achar a coisa mais fácil do mundo, né? Senão não liga lá para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fala, quero falar com o Jorge. Para mim é tranquilo, falo com todo mundo. Secretário, fiquei muito feliz com a sua presença aqui, foi um papo delicioso, eu aprendi muito com você. E espero que venha outras vezes. Tinha muita pergunta boa para fazer aqui, não deu tempo. A gente volta uma outra vez, quando você quiser. Você sabe o respeito que eu tenho, são mais de 30 anos de televisão que você tem. Entendeu? Eu acho que é um dos caras que mais conhece de televisão. Né? Foi com honra, foi editor-chefe do Jornal Nacional. Quer dizer, você tem uma carreira brilhante e eu que quero aprender com você. Imagina. Então eu volto, a gente faz e depois a gente almoça. E vamos manter contato também fora disso, tá bom? Muito obrigado, viu? Ao amigo espectador, espero que tenham gostado. O secretário é um homem que sabe o que faz, trabalha muito bem, é do governo do nosso querido Tarcísio Freitas, que com certeza será reeleito aqui em São Paulo. Um abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus. Amém.